Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns personagens políticos da direita brasileira do passado. Nesse vídeo eu vou começar pelo Marco Maciel, que é um personagem bastante controverso, o que o torna bem interessante. Marco Maciel ele é uma figura inicialmente ligada à ditadura militar brasileira. Ele foi deputado estadual, deputado federal, governador nomeado e foi senador durante a ditadura militar, apoiando a ditadura. Ele era membro inicialmente da Aliança Nacional Renovadora e depois do Partido Democrático Social, que são os partidos que eram a base de sustentação da ditadura militar no Congresso. E ao mesmo tempo ele era um liberal, o que torna a coisa toda muito contraditória. E aqui que está a explicação. Havia dentro do partido de apoio à ditadura, seja Arena, seja PDS, inicialmente ele se chamava Arena, depois passou a se chamar PDS, uma ala liberal, que eram políticos que acreditavam que para que se pudesse reconstruir a democracia no Brasil, era preciso que isso fosse feito por dentro da ditadura. Era preciso que se fizesse a transição interna negociada por dentro do regime. Eles buscavam fazer esse movimento por dentro, que é bem interessante. E que é a visão política, especialmente do Marco Maciel, como eu vou explicar melhor depois. Durante esse período, eu destacaria dois momentos do Marco Maciel. O primeiro foi durante o pacote de Abreu. Em 1974, o partido de oposição, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, conseguiu eleger muitos nomes para o Congresso Nacional. E o partido chegando, porque ele via ali como um momento de crescimento da oposição e de recuo do governo. Só que o governo era uma ditadura. Então, não dá para chegar chegando do jeito que chegaram. Tem até um político, não lembro o nome dele, que fala que naquele momento eles acenderam um palito de fósforo, tacaram dentro de um tonel de gasolina para ver se pegava fogo, e pegou. Por quê? O presidente Geisel, na época presidente da República, ele mandou um pacote de medidas chamado de reforma do judiciário, que representavam um forte retrocesso da proteção da liberdade individual das pessoas. O MDB conseguiu rejeitar esse pacote. O que o governo fez? Falou: a bola é minha, eu pego a bola, levo para casa. Em termos práticos, ele decretou um recesso das atividades do Congresso Nacional, ou seja, ele fechou o Congresso, e aprovou a reforma do Judiciário por decreto. Se o Congresso não quer aprovar, aprovo eu, ponto. Foi isso que o Geisel fez. O Marco Maciel era o presidente da Câmara dos Deputados nesse momento. E o que ele vai fazer? Ele vai articular nos bastidores para tentar fazer com que esse recesso diminuísse. Foi um recesso de 14 dias. Poderia ser de 14 anos. Era uma ditadura. Então, esse papel ali de botar pano quente foi importante. Não dá para negar que precisava botar pano quente, porque o pessoal foi ali com muita sede ao pote. E não dava ainda. E, de fato, o pacote de Abril, que foram as medidas do Geisel de aprovação da reforma do Judiciário, também teve algumas medidas de intervenção no Congresso para diminuir o poder da oposição. Ele foi ali um momento de retrocesso, mas que depois acabou que foi anulado porque as coisas avançaram em direção à democracia. Um segundo momento importante vai se dar no final do governo Figueiredo. O Geisel completa o governo dele, vai haver a eleição indireta do Figueiredo, porque durante a ditadura o presidente ele não era nomeado pelos militares. Na verdade, havia uma eleição indireta. Eram lançados candidatos pelos dois partidos que disputavam dentro do colégio eleitoral, que era o Congresso Nacional.
Olha que interessante. E o colégio eleitoral, como sempre tinha maioria do partido de apoio, seja Arena, seja depois PDS, sempre elegia o candidato da ditadura, que era sempre um militar. Então, no final do governo Figueiredo, já tinha tido a anistia, já tinha tido o fim do AI-5, fim da censura à imprensa, mobilização popular, clamor, nananana, tentativa de eleição direta, e a ditadura estava no seu fim. Só que eles ainda tinham o controle do Congresso, e mais, a proposta de eleição direta não passou, eles iriam definir quem ia ser o novo presidente de novo. Só que aí eles decidiram colocar um civil para poder completar essa transição. O nome escolhido foi o Paulo Maluf. Só que Paulo Maluf foi um nome que desagradou muito dentro da base de apoio ao governo, e a partir daí houve uma dissidência. E aí o Marco Maciel, junto com outros nomes como José Sarney, que era o então presidente do PDS, Partido Democrático Social, que era o partido de apoio ao governo, o vice-presidente Aureliano Chaves, vice sempre dando golpe, né? Mais alguns outros nomes, Antônio Carlos Magalhães, Guilherme Palmeira, Hugo Napoleão, Jorge Banhausen, várias figuras importantes dentro do partido vão romper e vão costurar a construção de uma chapa com o MDB. Essa chapa era para inicialmente ter como vice o Marco Maciel, mas depois o próprio Marco Maciel achou melhor colocar o José Sarney. E o candidato não podia ser um radical do MDB. Tinha que ser o nome do MDB moderado, tivesse essa linha de botar pano quente. E colocaram Tancredo Neves, que era um moderado. Se fosse Ulisses Guimarães, corria o risco de não conseguir eleger porque o pessoal ia ficar assustado e ia acabar votando no Maluf. Colocaram Tancredo. Tancredo morreu e quem assumiu foi o Sarney, ex-presidente do partido de apoio ao governo e que foi o responsável por terminar a transição e entregar o país com eleições diretas, uma nova Constituição Democrática e, enfim, o responsável por fundar a nova república, que é o atual regime democrático que nós temos, que é o mais longo da história do Brasil. O Brasil não é para principiantes, realmente. A figura da ditadura que constrói a democracia. É interessante isso. Isso mostra que a visão do Marco Maciel, querendo ou não, acabou que foi a que, não vou dizer que se mostrou correta, mas que previu a forma como a democracia iria voltar para o Brasil. Ele defendia uma democracia construída através da negociação com a ditadura e construiu sua democracia através da negociação com a ditadura. Uma democracia negociada. E que deu certo, até hoje. É realmente um feito interessante. E isso é uma parte muito importante do pensamento do Marco Maciel, que vai defender justamente que política se faz através do diálogo e do consenso. Na visão política dele, os setores da sociedade, a classe política, primeiro eles têm que sentar, conversar e costurar um acordo. Depois que eles costuram um acordo, depois que eles articulam um acordo, aí eles partem para ação. Para ele não existe ação política na ideia do eu contra você, eu te enfrento e te ganho. Não, eu negocio com você, a gente chega a um acordo e nós dois agimos juntos. Essa é a visão política do Marco Maciel. Do ponto de vista da visão econômica, como eu disse, ele é um liberal, mas ele é um social-liberal, porque ele mescla liberalismo e doutrina social da igreja, que o Marco Maciel é um político católico conservador. Inclusive, ele foi uma figura importante para evitar a aprovação do aborto, por exemplo, durante a Constituinte de 88. Ele se posicionou publicamente contra o aborto. Ele era... Hoje, assim, Marco Maciel está vivo, mas está com Alzheimer, estado avançado.
é meio difícil falar que hoje ele é, porque ele não tem mais uma atuação política, por óbvio. Ele era um político liberal conservador. E por ter esse lado conservador, ele defendia políticas sociais baseadas na doutrina social da Igreja. Para quem tem interesse em saber o que é isso, leiam as encíclicas Rerum Novarum, 40º ano e 100º ano. São documentos oficiais escritos por papas explicando o posicionamento social da Igreja Católica. Não caiam nessa Igreja Católica liberal, que ela não é. Nem que ela contra a política social. Não é. Quem defende isso é herege cismático. E aqui vai mais um ponto interessante do Marco Maciel. Tem o governo Sarney, depois a eleição do Collor. Ele vai apoiar o Collor no Senado, ele se torna senador. Na verdade, ele continua senador. E ele vai defender a aprovação de políticas liberais, reformas liberalizantes, que estavam dentro da pauta do Collor. Ajuste fiscal, abertura do mercado através da redução das tarifas de importação, políticas liberais. E, posteriormente, ele vai participar da chapa do Fernando Henrique. Ele foi vice do Fernando Henrique em 94 e 98, com base no programa de governo de reformas liberalizantes. Então, ele vai participar ativamente de um governo de um social-democrata, ex-socialista, com o objetivo de aprovar reformas liberais. Ou seja, ele dá uma volta. Né? Ele apoia uma ditadura para construir a democracia, ele apoia um social-democrata para defender políticas liberais. Ele faz esse arco. Esse arco funciona. O mais interessante é que funciona, porque é contraditório, mas funciona. Ele também é conhecido por ser o autor da Lei Brasileira de Arbitragem, também chamada de Lei Marco Maciel, que torna possível que pessoas renunciem à jurisdição estatal e contratem tribunais privados para a resolução das suas controvérsias, que, aliás, é um tema que é meio fonte de entusiasmo em muitos liberais, especialmente a galera ANCAP, gosta muito de falar em arbitragem, né? Então a arbitragem veio de um cara contraditório assim. E toda a história política dele se faz nesse diálogo com extremos contraditórios a ele. Ele sempre está dialogando com quem pensa o contrário para chegar no ponto que ele quer. E através dessa negociação, desse acordo, ele consegue o avanço que ele quer, ainda que ele tenha que ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali, mas ele vai e constrói. O que o torna, nesse tempo de polarização política, uma figura bastante interessante de se estudar. Enfim, espero que vocês tenham gostado.